Lúcia Rodrigues pergunta-te o que tens a dizer àqueles que chamam esta geração de mal empregados a geração parva? Eu acho que a primeira coisa que eu talvez lhes dissesse é que não estamos condenados à precariedade. Que a precariedade não é uma sina, é uma escolha que tem sido feita, é uma escolha económica e que nós podemos fazer escolhas diferentes. É verdade que a nossa criatividade, que a nossa energia, que a nossa vontade de trabalhar está mal empregue, em empregos muitas vezes pouco reconhecidos, com remunerações baixas, sem nenhum tipo de vínculo, sem nenhum tipo de direito social, com os recibos verdes, com os estágios não remunerados, ou com os estágios mal remunerados, ou com as empresas de trabalho temporário. E é verdade que essa nossa energia, que essa nossa vontade está a ser mal empregue. Mas nós não estamos condenados a ser essa geração sem direitos. E, portanto, se há alguma coisa que a história nos mostra, é que o presente não é necessariamente, ou o futuro não é necessariamente uma repetição monótona do presente e, portanto, nós podemos inventá-lo pela nossa ação. E acho que é isso que esta manifestação e que estes movimentos que têm existido estão precisamente a fazer. É a afirmar a ideia de que nós podemos fazer com que haja outras escolhas, escolhas feitas a partir do nosso interesse e do interesse da maioria das pessoas, quer ter um trabalho decente, quer poder contribuir e quer ter um emprego com direitos. Mais uma pergunta de Alberto Vicente. Ele diz que hoje o desemprego em Portugal bateu um novo recorde de 11,2%, segundo as estatísticas do Eurostat. E questiona-te se não é preferível ter um trabalho, mesmo que precário, do que continuar desempregado. Isso é uma boa pergunta, porque se nós estivermos atentos, percebemos como há, por parte de grandes empresários, vários vêm sugerindo isso, mas também, como isso esteve em discussão com os projetos do PSD e do CDS na semana passada no Parlamento, esta ideia de que num contexto de desemprego é melhor a precariedade do que nada. Acontece que se nós olharmos para o mundo do trabalho em Portugal, percebemos que a precarização das relações de trabalho não trouxe mais emprego. A precariedade não cria emprego. Portanto, é mentira o argumento segundo o qual é por nós acabarmos com os direitos sociais que se cria mais emprego. O facto de os contratos serem mais precários não significa que vá ser criado mais nenhum posto de trabalho. Por outro lado, muitas vezes usa-se o desemprego como uma chantagem. É esta ideia de que, como há um exército de reserva de desempregados à procura de emprego, utiliza-se a situação de desemprego como uma chantagem para as pessoas até aceitarem trabalho a qualquer custo. É por isso que é tão importante, por um lado, garantir que não se precariza mais as relações laborais, até porque um trabalho precário mais facilmente acaba em desemprego, e a precariedade cria mais desemprego, a facilitação do despedimento cria mais desemprego, os contratos sem direitos criam maior vulnerabilidade ao desemprego, e portanto é preciso recusar esta chantagem de que a precariedade é a única solução, de que mais vale ser precário que desempregado, porque isso não tem correspondência real. E é, na verdade, um dos argumentos para impor a precariedade como regra, apresentando-a como uma espécie de mal menor mediante uma situação de desemprego. Acho que nós não devemos aceitar, temos, pelo contrário, precisamente numa situação de desemprego, que lutar pela criação de emprego e pelo emprego com direitos que proteja as pessoas do desemprego, do despedimento, etc. Passamos para uma questão de Paula Matias. Ela lembra que o motor das revoluções na Tunísia e no Egito foram exatamente os jovens sem perspectiva de futuro para além da imigração. E pergunta-te se tu vês neste protesto marcado para dia 12, a manifestação dia 12, uma semente do que se pode chamar uma revolta dos desemprecários. A sensação que eu tenho é que as revoltas nos países árabes, nomeadamente na Tunísia e no Egito, mostraram-nos que é possível, se as pessoas saírem para a rua, se as pessoas se fizerem ouvir, que é possível derrubar até as mais fechadas e cruéis ditaduras. E se nós hoje vivemos também em Portugal numa espécie, não de uma ditadura política, no sentido, enfim, em que existem partidos políticos, existem jornais
onde apesar de tudo circular alguma informação, existe a possibilidade de nós estarmos a fazer estas conversas, mas existe uma ditadura dos mercados que impõe a sua regra contra os direitos das pessoas. E se é possível derrubar essas ditaduras, podemos também derrubar aquelas ditaduras que hoje nos oprimem também em Portugal. Eu acho que a imagem de milhões de pessoas na rua, e essa ficou-me particularmente gravada, no Egito, a dizer que não seremos mais escravos, a dizer que não aceitam a situação de escravatura, seja a escravatura política, seja a escravatura laboral, acho que foi uma imagem e um movimento inspirador para aqueles que também em Portugal estão fartos de ser escravos por via da precariedade. Porque é verdade que a precariedade, nas suas múltiplas facetas, traz novas formas de escravatura. Se nós pensarmos em jovens qualificados ou não qualificados, mas enfim, pensando em jovens licenciados que fizeram o seu curso, as famílias investiram na sua formação e que depois, para poderem aceder ao exercício da profissão, têm que passar por um estágio que é não remunerado e muitas vezes têm que pagar para trabalhar, estão numa situação de escravatura, creio que não tem outro nome, mas escravatura moderna. Se pensarmos em professores, por exemplo, em professores das AECs que ganham 6 euros a hora, que têm que pagar o seu próprio transporte, pagar os materiais das suas aulas, que trabalham a recibo verde sem nenhum direito e que muitas vezes têm despesas que são quase equivalentes ao salário que recebem, mas que vão se aguentando porque precisam, apesar de tudo, de fazer alguns anos de serviço, estamos a falar de escravatura. Se nós pensarmos em empresas de trabalho temporário, num trabalhador que trabalha para uma empresa de trabalho temporário, como existe, a ganhar 2,80 € à hora para trabalhar num call center, sem nenhum direito, sabendo que a empresa que o aluga à operadora de telefone onde ele trabalha fica com uma parte praticamente igual ao salário que ele próprio recebe, estamos a falar de uma situação de escravatura. E é verdade que há hoje uma geração mais escolarizada, que teve mais anos na escola, que tem acesso a muita informação que circula na net, que tem estas formas de comunicação, estas redes sociais, que é uma geração particularmente qualificada, que tem muito para dar, mas que sente que não está a ter lugar. E nesse sentido eu acho que este fenómeno de uma geração de desemprecários que se revoltou no Egito e na Tunísia tem alguma coisa de comum com a nossa geração de desemprecários aqui em Portugal, que também sente que precisa de ter voz e que precisa de falar.